Costela de Ouro está trazendo para você uma novidade, uma coisa diferente ou diferenciada. Nós estivemos hoje aqui na cidade de Pau Sul, no dia 19 de agosto, e encontramos uma maravilha. Poderíamos dizer que é um local centenário. Afinal de contas, já se passaram da década de 1900 e a gente está aqui percorrendo essa cidade e a Fazenda Palmeiras tem como nosso objetivo. Nós estamos aqui na presença de uma arquitetura muito antiga, que de repente é um cinema, por incrível que pareça, 1950. Nós temos um cinema que praticamente ele era bastante ocupado, bastante habitado, o pessoal frequentava, e mesmo dessa forma a gente consegue enxergar. Você está vendo aí a frente do cinema, de repente, uma frente elaborada. Você pode não acreditar na época atual, mas realmente esse cinema tem uma arquitetura arrojada para aquela época. E nós vamos adentrar aqui caminhando junto com a frente do cinema. E é um cine bastante legal. É o cinema que a gente vai frequentando por aí e ouvindo você a nossa narrativa. E por incrível que pareça, o nome do cinema não estava fora do local, e sim estava por dentro, na parte interna, como o Cine Alberto Dupas. Você veja que seria a entrada principal e de repente teríamos duas laterais, tá? Você vê uma lateral do lado esquerdo, outra lateral do lado direito, e a saída de emergência feita para esse fim. Você veja que nós temos as laterais do cinema ainda de pé, também com uma arquitetura bastante conservadora, e as laterais não existem do cinema. A gente vê ao fundo, aonde seria projetada a tela, que era com certeza na época do filme mudo, porque nós não tínhamos na época som, mas é muito interessante. E a gente vai acompanhar mais para frente, que você vai verificar a colônia das casas existentes aqui na Fazenda Palmeiras. Muito interessante, você vê até a preservação da numeração que você encontra, como Casa 1, depois Casa 2, Casa 3 e assim sucessivamente, sendo que as demais casas encontram-se em L. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a quantidade de casas, mas volto a insistir, a Casa 1, depois vinha a Casa 2, a Casa 3 e assim sucessivamente. O mais bonito também, uma igreja completamente ornamentada com as palmeiras, o qual dá o nome do local. Não se sabe qual é a igreja. Eu vou tentar dar uma olhadinha junto para que a gente possa ver se tem um nome específico para essa igreja. Essa igreja encontra-se fechada, não tivemos condições de ter acesso, mas você vê os degraus da igreja. É uma arquitetura assim realmente muito, muito importante. Mas infelizmente tem um sino à esquerda, é uma coisa espantosa, é uma coisa, seria
assim, não digo uma antiguidade, mas uma questão de você preservar a qualidade desse local. Volto a insistir, eu gostaria que a gente conseguisse filmar um pouquinho a porta da igreja, muito, muitos detalhes, né, da igreja, e é uma porta muito rústica, que eu vou deixar vocês apreciarem e vão ver que a porta é bastante sólida, muito sólida. A porta ela é toda cravejada, ela é desenhada, tá? E ela é uma porta bastante sólida. Isso aqui tem aproximadamente mais de 100 anos, com certeza mais de 100 anos. E a gente vai voltar agora para outra etapa, que são os locais das casas que a gente vai costumar ver. Daqui a pouquinho a gente fala mais com vocês. Bom, além de todas essas maravilhas, todas essas belezas que nós estamos vendo, vocês podem ver aqui também que nós temos o piso do cinema. Nós encontramos aqui alguns locais que estão depositados, tem aqui uma grande parte. Aliás, na realidade deve existir o total do piso do cinema. Um piso rústico, que ele serviria para bastante como experiência, né? Ou seja, eu digo mais, a durabilidade, ele duraria muito tempo, e são placas bastante crescidas, placas que você consegue acompanhar, são placas bem grossas, e isso também evitaria o próprio frio, né? Então são facilidades que a gente não sabia, mas acabamos descobrindo que com o passar do tempo essas pedras também elas seguram, ou seja, retêm a umidade. Por sua vez, você pode acompanhar ao longo de toda essa, vamos chamar de avenida, você pode acompanhar que elas são ladeadas por palmeiras. Palmeiras essas que têm mais de 100 anos. Com certeza, com a nossa experiência também, a gente percebe que tem mais de 100 anos, e isso é uma coisa maravilhosa. Ela é ladeada por essa avenida principal, que dá acesso desde a estrada vindoura até o núcleo da onde os colonos moravam nessa época. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui na frente das casas, né? Que era uma colônia. E provavelmente nós temos a casa de número 1, que você pode dar uma verificada, que é bem provável que é a casa do pároco, aliás, né? E de repente a casa também é trabalhada, é a casa que internamente a gente não consegue ter acesso, mas uma coisa muito interessante que vocês vão ver agora é todas as casas, e a gente vai pegando aqui, se você olhar um alinhamento das casas, todas as casas têm isso aqui. E seria muito interessante você saber o que é isso. E a gente consegue pegar isso aqui, o tempo da antiguidade. Ele está carcomido, principalmente carcomido por esse lado, tá? E por esse lado. Ali amarravam-se os cavalos. Então, em toda a frente da casa não tinha garagem, mas o que tinha era você amarrar um cavalo, que é justamente o que eles fariam. E também, num episódio interessante, que você vai ver essa parte quebrada aqui no piso, tá? A parte que está danificada, né, com o passar dos anos, mas isso era um raspador de pés, ou seja, você entrava e você limpava os pés com o raspador, que eram grelhas colocadas que raspavam
as pernas, os pés, para que você não entrasse e sujasse na casa. Isso é uma coisa muito interessante e você pega a imagem, né, que pode se tornar um visual fato que tem aí dos animais amarrados quando se esperava uma visita, ou o próprio morador, ele amarrava os cavalos na frente das residências. Bom, nós estávamos aí dizendo para vocês das casas dos colonos, né? E aí você vê, vamos segurar um pouquinho aqui, para você ver que nós temos casa 22, casa 23, são casas que elas eram conjugadas, a cada duas casas eram formada uma residência só. E a gente pode acompanhar por aqui, que você vê daí para frente a quantidade de casas de colonos que nós estávamos mostrando para vocês agora há pouco. E de repente elas eram completamente ajardinadas, mas sempre numa ladeira, ou seja, era uma alameda que pode se tornar uma ladeira porque ela é em declive. E nós mais para frente também vamos encontrar o quê? As passagens das linhas férreas, ou seja, como que nós carregávamos essas aqui na Fazenda Palmeiras, o que era a plantação. Mas a gente vai falar para você daqui a pouco, nós não vamos mostrar agora. Nós vamos chegar lá nas linhas férreas e você vai ver como é que você transportava o que era comprado e mandado para fora, inclusive para fora do país também. Bom, nós falamos para vocês que iríamos mostrar essa linha férrea que não só transportaria os grãos para cá, mas também transportaria para o mundo inteiro. Você vê aí cruzamento de via férrea, também com essa idade, com essa característica de há muito tempo atrás. E não se esqueça que nós tínhamos isso como um terminal na época ainda, que era um terminal ferroviário com a parte de Maria Fumaça, porque você vê as bitolas pelos trens, pela largura, as bitolas do trem eram linhas férreas bem do tempo ainda que eram usado Maria Fumaça, e de repente depois veio a parte superior que você pode acompanhar, que tem a linha férrea com a parte elétrica, mas as mesmas bitolas do trem, que as bitolas que eu digo para você são a largura, a espessura da largura dos trens, ou seja, de cada vagão. E esses vagões, agora a gente vai mostrar para vocês o que é que vai ser transportado. Nós vemos aí à sua direita, na realidade não era nem a direita, a sua esquerda, você tem que dar uma volta aí de 180 graus, que você vai ver um dos armazéns na época que era transportado. Essa via férrea vinha até na lateral para ser abastecido com esses grãos, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. A gente está vendo uma que nem se fosse um comercial, uma propaganda, ou seja, também tem o lazer. Na Fazenda Palmeiras, que há muito tempo a gente está lembrando você, que isso é de mais de século. Até aqui são as cocheiras que vocês podem ver a beleza desse lugar. Ou seja, você poderia desfrutar tendo 12 cocheiras com bastante lazer. Agora, não pensa só você que isso seria um puro lazer. Também é uma maneira que vocês tinham condições de trabalharem com esses animais que estavam sendo cuidados dentro dessas cocheiras, para fazer também o transporte dos grãos, não só o transporte para o passeio, para o lazer,
mas também o transporte de carga sendo puxado pelos grãos. Bom, agora nós chegamos ao produto final. Nós chegamos ao que era realmente a Fazenda Palmeiras. Isso era uma imensidão. Isso é coisa assim que deixa a gente até praticamente chorar com esse reverso do nosso progresso. Vocês podem ver aqui ao nosso fundo agora, nós vamos mostrar para vocês, são os grandes terreiros de café. Impressionante o tamanho de cada terreiro de café. Nós temos aí, são 6 colocações, 6 locais para cada café, ou seja, a torrefação do café, ou seja, a secura do café, não a torrefação. A secura do café, eles ficavam em diversos níveis. E esses níveis iriam graduativamente passando de um bloco para outro. E você pode observar aí pelas nossas imagens que vocês têm diversos blocos. Esses iriam ser colocados por primeiro e depois segundo, terceiro, quarto até o quinto local, aonde estaria pronto para entrar em torrefação. Agora, esses cafés, para entrar em torrefação, nós vamos trazer a câmera aqui para você ver, existiam trilhos, né, que você pode ver ao longo dessa rampa, que seriam trilhos colocados para torrefação do café. Aí você vê, eles eram atravessados, transladados para o local da torrefação de café, para que quando usasse para torrefação, muitos deles iriam exportados para fora do país e também para outras cidades, outras capitais com o sistema do café. Porque in natura seria muito mais econômico, né, você transportar o café não torrado, ou seja, ele ainda in natura. A gente explica para vocês com mais detalhes que essa torrefação do café não era quase usada, porque eles tinham para o uso das pequenas cidades em volta aqui da torrefação, aí eles torravam o café. Mas eu quero deixar bem claro que o café era in natura. Por quê? Porque para ele transportar, para ele levar dias, meses para esse transporte, com realidade e na realidade, seria muito mais fácil eles transportarem in natura, mas com os grãos. E os grãos que nós citamos para vocês agora há pouco, que estavam em cocheiras de animais, que eram cavalos, que eram até vacas, ou seja, bois, e também burros, que iriam ser transportados para aquelas cocheiras que nós mostramos para vocês. E de repente nós temos mais o outro lado, nós estávamos de um lado da linha, nós estamos do outro lado da linha agora, vendo mais 6 quantidades de café para secar aqui na Fazenda Palmeiras. Bom, nós estávamos falando dos trilhos, dos pequenos trilhos que estavam transportando o café lá a hora que secasse o café. E aí eram transportados dessa forma embaixo desses locais para o armazenamento do café. E daí, de repente, eles eram colocados nos trilhos de trem, ou seja, nos vagões de trem, e transportados para todo o mundo. Bom, finalmente, contando o restinho de história, que teria muita coisa para falar, mas futuramente nós vamos ainda fazer mais uma colocação da Fazenda Palmeiras. Mas agora você vê as duas coletadeiras de grãos, já coletadeiras de grãos, que fatalmente eram atribuídos ao tamanho do café. E você vê lá mais para frente que nós temos aí onde são as canalizações dos cafés também já seriam depois postamente
transladados para que você acompanhasse a desenvoltura desses cafés sendo levados lá para os vagões de trem através de trilhos menores que vocês podem ver também em todos os cafés para poderem ser colhidos. E mais finalmente, uma última olhada, vocês veem as alamedas ou a avenida avenida aí das Palmeiras, que eram colocadas aquela extensão toda, praticamente 1 quilômetro de extensão, desde o comecinho do cinema, da igreja, até agora há pouco, essa maravilha que a gente tem para vocês. É uma das novidades que a Web Rádio Sela de Ouro vai trazer para você em diversos períodos, em diversas cidades, em diversas ocasiões. A gente fica muito contente de vocês terem colocado um pouco da nossa antiga cultura brasileira aqui para o nosso país. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Porque você sabe, acontecendo, você fica sabendo. Aqui o coice bate forte.